Olá, eu sou o Fabrício Fontes. Vou ministrar uma aula sobre o filósofo Pitágoras. Pitágoras é conhecido por muitos pelas suas descobertas na matemática, o famoso Teorema de Pitágoras. Porém, os antigos o consideravam antes como um filósofo do que como um matemático. Pitágoras foi muito influente, inclusive para a filosofia de Platão posteriormente. E o uso que ele fez da matemática esteve interligado à sua compreensão de mundo, à sua cosmovisão. Então ele é um filósofo, um matemático e une essas duas coisas na sua teorização acerca da realidade. Aqui um busto de Pitágoras. Pitágoras nasceu aproximadamente em 570 a.C. e viveu até 495 a.C. O Pitágoras ele é um pouco posterior a Tales de Mileto, e os antigos consideravam Pitágoras, assim como Tales, como um dos fundadores da filosofia. No caso, o Tales é considerado o primeiro filósofo porque nasceu algumas décadas antes do Pitágoras. Porém, o Pitágoras, de maneira independente de Tales, fundou uma tradição filosófica, e fundou-a do outro lado do mundo grego, conforme nós veremos a seguir. Aqui alguns dados bibliográficos de Pitágoras, na coleção Os Pensadores, que traz os fragmentos dos pré-socráticos traduzidos para o português. É muito pouco o que conhecemos sobre a vida de Pitágoras. Esta figura cedo foi envolvida pelo legendário, de modo que é difícil separar nela o histórico do fantástico. Pitágoras viveu numa época muito arcaica. Ele funda uma tradição filosófica, o pitagorismo. Porém, dele, assim como de Tales, que iniciou a filosofia na região da Jônia, de Pitágoras também nós não temos os escritos. E o que se sabe dele é aquilo que foi dito pelos seus discípulos. E esses discípulos de Pitágoras, logo no início, já o consideravam como uma figura quase mítica, e em alguns casos até como mítica em todos os aspectos. Alguns, por exemplo, pensavam que ele seria filho de um deus e que após a morte dele ele teria ido viver entre os deuses. Nessa imagem aqui é de um jogo, videogame, Assassin's Creed Odyssey, que mostra lá o Pitágoras aparecendo como um tipo de cientista e um místico, semelhante ao que ele foi, segundo essa tradição. Pitágoras nasceu na ilha de Samos, no Mar Egeu, na época parte da cultura grega. Samos fica próxima à cidade de Mileto, de onde veio Tales. Aqui uma imagem da bela Samos, tal como ela é hoje. Porém, Pitágoras, embora tenha nascido numa região muito próxima de Tales, ele viajou para o outro lado do mundo grego, para a região da Itália, que na época era chamada Magna Grécia, o sul da Itália, a Grande Grécia. Pitágoras então sai da Jônia, que era a região ali da Turquia, onde Tales e a escola dos Milésios existia, e se mudou, após algumas viagens, para o sul da Itália, aproximadamente com uns 30 anos de idade. E ali, na cidade de Crotona, extremo sul da Itália, ele fundou um tipo de associação, uma confraria, que é entendida como a primeira escola filosófica com alguma formalidade, com alguma permanência espacial e temporal. Estudamos sobre a chamada Escola de Mileto, de Tales, Anaximandro e Anaxímenes, só que ali é chamada escola por ser uma sucessão de filósofos, né, que um é o discípulo do outro. No caso, essa de Pitágoras era uma associação, uma confraria, com elementos de caráter filosófico e, simultaneamente, religioso. E essa escola pitagórica ficou muito conhecida e foi muito influente no seu tempo, chegando até a exercer influência política ali na região de Crotona e nas regiões circundantes. E por ser uma confraria de caráter religioso,
algumas das ideias que eles defendiam não eram divulgadas, o que também contribuiu para que se criasse uma aura de misticismo em torno dessa escola pitagórica. Assim como os milésios, os seguidores de Tales, não tinham se distanciado totalmente do pensamento mítico, os pitagóricos também mantinham essa estreita relação entre o pensamento que poderíamos chamar filosófico e o pensamento mítico. E no caso deles, eles não iam beber diretamente na tradição mais forte da Grécia, tal como contado por Hesíodo na Teogonia, mas eles iam buscar nos cultos que estavam surgindo, principalmente no culto órfico, buscou inspiração para algumas de suas teorias. Então, segundo alguns estudiosos, Pitágoras fundou a primeira escola de filosofia e matemática, enquanto uma comunidade fixa de estudiosos. Essa escola dele, inclusive, permaneceu por algum tempo após a sua morte. E depois, na época já do Império Romano, surgiu de novo o neopitagorismo, resgatando essas teorias de Pitágoras. Porém, o seu principal continuador, embora bastante alterado, se poderia dizer que é Platão, já que Platão se inspira muito no pitagorismo. Essa escola pitagórica, como eu falei, unia filosofia e misticismo. Eles tinham certas crenças que eles defendiam, certos hábitos, um certo ascetismo, que é a ideia de necessidade de purificar o corpo. Eles tinham certas proibições de certos alimentos. Porém, é filosófica pelas teorias que eles procuraram elaborar, algumas muito importantes na história, algumas teorias cosmológicas, teorias matemáticas. Aqui um quadrinho sobre o Pitágoras, com uma combinação curiosa de cientista e místico. E não foi a última vez que isso aí aconteceu. Por exemplo, Isaac Newton, que é considerado um dos maiores físicos, se não o maior de todos os físicos, ele criou as suas teorias principais ainda muito jovem, perto dos 30 anos de idade. Porém, aquilo a que ele dedicou mais tempo em sua vida foi o estudo da Bíblia. Ele procurava encontrar nas passagens da Bíblia um tipo de geometria ali que lhe permitisse descobrir alguma verdade que estava oculta nela. Então, mesmo um homem como Isaac Newton, associado ao pensamento puro, à racionalidade, mantinha essa ideia de algum misticismo. Outro que fez isso, por exemplo, o Johannes Kepler, que foi o primeiro a determinar que os planetas, ao girar em torno do Sol, descrevem órbitas elípticas. Aí o Kepler, adotando até uma ideia de Pitágoras, tentou enquadrar a órbita dos planetas nos 5 sólidos perfeitos dos pitagóricos. Nessa imagem aqui, logo acima do balão onde o Pitágoras está falando, tem aqui os 5 sólidos, que é o tetraedro, 4 lados, octaedro, hexaedro, que é o cubo, o octaedro e o dodecaedro, de 12 lados. E esses são os 5 sólidos perfeitos porque eles têm todos os lados iguais. Aí ele pensou que seria possível enquadrar a órbita dos planetas em torno do Sol dentro desses cinco formatos geométricos. Lembrando que até a época de Galileu, que foi um pouco posterior a Kepler, só se conhecia os planetas até Saturno. Só Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Os outros foram ser descobertos depois de Galileu, a partir de uma invenção que lhe ajudou a aprimorar, que foi o telescópio. E essa ideia de Kepler, de enquadrar os planetas nesses sólidos geométricos, não tinha qualquer fundamentação na observação, na experiência. Era apenas uma teoria semelhante de Pitágoras, que ele pensava que Deus tinha feito o cosmos de modo perfeito, então deveria existir ali uma relação matemática, deveria ser possível enquadrar as órbitas nesses sólidos. Porém, quando ele descobriu que as órbitas não eram perfeitas, não eram círculos perfeitos, mas eram elipses, aí ele foi forçado a abandonar a sua teoria. Mesmo em época recente, relativamente recente, por exemplo, final do século XIX, alguns filósofos foram buscar inspiração no misticismo indiano. Por exemplo, Schopenhauer fez isso.
Aqui um mosaico antigo mostrando a Academia de Platão. A Academia de Platão é considerada por muitos como a primeira escola de filosofia. Porém, como nós vimos, a de Pitágoras a precede por cerca de 100 anos ou um pouco mais. E a própria Academia de Platão, que depois se tornou, se não a primeira, mas um modelo de uma escola filosófica, primeiro foi se inspirar na confraria pitagórica, enquanto modelo, porque não se tinha essa ideia de fundar uma instituição de pessoas ali dedicadas puramente ao estudo. O que existia na época eram instituições religiosas, confrarias religiosas. A de Pitágoras é uma confraria tanto religiosa quanto filosófica. A de Platão, embora seja filosófica, ela mantém ainda alguns elementos religiosos em alguns aspectos, só que bem mais mitigado. E aí a de Aristóteles prossegue ainda mais nessa direção, se tornando menos ligado ao misticismo. Agora, por exemplo, nessas escolas gregas, mesmo na academia e no liceu, pelo que a gente pode perceber nos textos, eles ainda tinham lá, às vezes, altares aos deuses. Eles não afastaram totalmente essa crença. Aristóteles, por exemplo, fala dos deuses frequentemente nos seus escritos. Então, a escola pitagórica, ela serviu de inspiração para o que veio depois. A academia, o liceu de Aristóteles e as escolas helenísticas, que vieram depois, como o Jardim de Epicuro, a Estoa, de Zenão, o estoico. Segundo a tradição, Pitágoras foi o primeiro a utilizar o termo filósofo. Homens como Tales e alguns legisladores, por exemplo, Solon de Atenas, eram chamados de sábios. Tales é considerado um dos 7 sábios da Grécia, chamados 7 sábios da Grécia. Porém, Pitágoras teve essa grande inovação de criar, pelo menos se conta, o termo filósofo e, por consequência, o termo filosofia. A história é a seguinte: famoso por seu saber, que atraía diversos discípulos, Pitágoras foi um dia questionado acerca do que ele era, acerca de qual era a sua profissão. Perguntaram-lhe: Pitágoras, o que você é? Aí Pitágoras falou assim: como assim o que eu sou? Eu sou um homem. Falou: não, Pitágoras, o que você é de modo mais específico? Aí ele: como assim? Sou grego? Não, por exemplo, se eu chegasse para alguém que cura as pessoas, que chega alguém que está ferido e ele trata o ferimento e perguntasse: o que você é? Eu diria: eu sou um médico. Ou se perguntasse para alguém que cuida de ovelhas, que garante o bem-estar das ovelhas e trata delas, evita que elas se firam e ganha a sua vida cuidando de ovelhas, e perguntasse: o que você é? Ele diria: sou um pastor. Se chegasse para alguém que constrói casas, que edifica prédios e templos, e perguntasse: o que você é? Diria que diria que ele é um construtor. E se eu chegasse para você, Pitágoras, que é um homem que procura conhecer o princípio e o fim de todas as coisas, que procura conhecer o que é o mundo, o que é o ser humano, como as coisas se originam, de onde que elas provêm, qual é o destino último de tudo, e te perguntasse: o que você é? Você acaso diria que é um sábio? Aí Pitágoras disse: sábio é apenas Deus, nenhum homem é sábio. Sou apenas um amigo da sabedoria, um filosofos. Filia significa amizade em grego, philos, o amigo, e sofia é a palavra grega para sabedoria. Então, filosofia, amizade, ou um tipo de amor, um amor fraternal pela sabedoria. E o filósofo é aquele que ama a sabedoria. Então é uma resposta de Pitágoras que denota uma certa humildade e uma certa compreensão exata do que é a sua condição. Um sábio é aquele que sabe, aquele que tem o conhecimento. Ele considera que um homem, se vai ser honesto consigo mesmo e com os outros, não pode nunca arrogar-se conhecer, já que ele de fato está apenas tentando ali. Aí depois, muito depois, nos diálogos de Platão e na boca de Sócrates,
é colocada a ideia de que o filósofo é aquele que está a meio termo entre o sábio e o ignorante. O sábio é aquele que conhece tudo. Na visão deles, apenas um Deus, nenhum homem chega a isso. O ignorante é aquele que desconhece e está satisfeito, digamos, ou não se importa com o fato de desconhecer. Ele ignora tudo e não se importa com isso. E o filósofo? O filósofo ele se aproxima do ignorante porque ele não conhece, ele não sabe, porém, de outro lado, ele se aproxima do sábio porque ele dedica sua vida a conhecer. Ele busca, com as suas capacidades, com todas as suas forças, tentar conhecer. Então ele está a meio termo entre o ignorante e o sábio, partindo da ignorância e tendendo à sabedoria. E essa é a filosofia de modo geral. É essa tentativa de buscar o saber, o qual nunca vai ser totalmente alcançado, enquanto formos seres humanos, enquanto formos limitados e imperfeitos essencialmente nossa natureza, porém é uma busca que nunca termina. Não nos chegaram escritos de Pitágoras. Se ele escreveu, sequer sabemos, assim como do Tales não chegaram escritos. Ele é um iniciador de uma tradição, e na época nós já vimos que a escrita ainda não estava tão difundida. Porém, Pitágoras teve muitos discípulos, e esses discípulos dele tiveram depois outros discípulos ainda, e escreveram aquilo que eles consideravam como a doutrina pitagórica. Porém, mesmo entre os discípulos de Pitágoras existe uma grande variação. Então, a doutrina pitagórica, que se fala assim, se pode entender como um conjunto de doutrinas ligadas à escola de Pitágoras, que tem algumas características que são comuns a elas, né? Por exemplo, o uso da matemática, a importância que eles dão para a matemática, a importância de certos comportamentos ascéticos, né? Porém, elas divergem muito, de modo que compreender ou afirmar qual seria exatamente a doutrina filosófica defendida pelo Pitágoras é muito difícil. O que se pode fazer é apresentar de modo geral qual era a concepção que eles tinham da realidade. Então nós temos apenas escritos produzidos pelos discípulos de Pitágoras. E em muitos casos, alguns desses discípulos, os mais antigos, o que temos são apenas fragmentos. Apenas alguns fragmentos, por exemplo, de Filolau de Crotona. De modo que, além de ser difícil distinguir quais são as ideias do mestre e quais são aquelas dos discípulos, na verdade é impossível distinguir isso, mesmo as doutrinas dos próprios pitagóricos posteriores são ainda obscuras. Por exemplo, algumas delas são mencionadas por Platão e Aristóteles, porém mencionadas de passagem e, em muitos casos, principalmente no caso de Aristóteles, com a intenção de refutá-las. Aristóteles tenta sempre expor as doutrinas dos filósofos que o precederam, e ele aparentemente busca fazer um trabalho honesto ali, mostrar uma honestidade intelectual, né, demonstrar de fato o que eles pensavam antes de procurar refutá-los ou aprimorar as doutrinas deles. Porém, como nós não temos muitos desses textos que ele estava utilizando e Platão utilizava, não é possível afirmar com certeza a precisão da informação dada. Aqui a pintura, uma escola pitagórica invadida pelas Sibaritas. Tinha a cidade de Sibaris ali próxima, que ficou famosa como uma cidade de pessoas que gostavam do luxo, gostavam do prazer mundano. E os pitagóricos eram o contrário disso, já que eles eram ascéticos. Eles se privavam de várias coisas, vários alimentos, vários comportamentos. Então demonstra aí os dois opostos, né, duas visões opostas da vida. A visão ascética e uma visão mais hedonista, que inclusive foi defendida por outros filósofos que vieram depois. Por exemplo, um dos discípulos de Sócrates, Aristipo, foi o primeiro a defender abertamente o hedonismo enquanto uma filosofia de vida. Bom, dessas doutrinas místicas que os pitagóricos se apropriaram e desenvolveram, talvez a principal seja a crença na metempsicose, que é conhecido também como reencarnação. Só que metempsicose é um termo mais correto, porque significa transmigração das almas. O fato da alma
deixar um corpo e adquirir outro, já que não é o mesmo corpo que permanece, mas é a mesma alma. Isso aí, uma crença derivada do culto órfico, aceito do orfismo, né, que seria fundada no personagem mítico Orfeu, e também na crença em certos mitos de Dionísios. No caso, os pitagóricos acreditavam que a alma é imortal e que após a morte do corpo, o perecimento do corpo, ela irá reencarnar. E irá reencarnar de acordo com o tipo de vida que você levou. Uma pessoa que viveu bem iria reencarnar de novo como ser humano. Se você viveu mal, você iria reencarnar como animal. E o tipo de animal iria depender do tipo de vida que você levou. Por exemplo, alguns pensavam que se você, por exemplo, foi um glutão, gostava de comer muito, aí você iria reencarnar como um porco. Se você for uma pessoa muito violenta, iria reencarnar como um animal agressivo, um carnívoro, um lobo, um leão. Se fosse uma pessoa muito desprezível, poderia reencarnar como um verme ou um animal semelhante. Acreditavam que a alma reencarnava em diferentes formas de vida, uma crença primeiro defendida na Grécia pelo orfismo. Orfeu é um poeta que eles acreditavam que tinha existido de fato, só que provavelmente é um poeta mítico, de certo modo como o próprio Homero, né, que não se crê, pelo menos a maioria não crê que ele tenha existido de fato. Talvez seja uma coleção de poetas, ou então a personificação de uma tradição poética ali. Mas em todo caso, Orfeu seria aquele que teria cantado a lenda de Dionísio, que em Roma, o Baco, que seria o deus do vinho, o deus da inebriação, que teria sido morto, triturado e devorado pelos titãs, e depois teria renascido. Então ele teria descido ao mundo dos mortos e retornado. Segundo algumas versões do mito, o próprio Orfeu teria tentado descer até o mundo dos mortos para resgatar sua amada. Então, o culto do orfismo, ou mistérios órficos, também em algumas partes associado a mistérios de Eleusis, tinha como um de seus fundamentos o mito de Orfeu, o poeta e músico que teria descido ao Hades e retornado. E a crença no orfismo, então, era uma crença baseada na ideia de retornar da morte, de alguma maneira, no caso pela reencarnação. Aqui uma pintura que mostra o Orfeu encantando os animais com sua lira, já que ele seria um cantor tão bom, um poeta tão perfeito, que mesmo os animais viriam escutá-lo. Então, no caso da crença mantida pelos pitagóricos, esse retorno da morte seria não uma saída literal do Hades, subir de novo para o mundo dos vivos, mas um retorno por meio de sucessivas reencarnações ou sucessivas trocas de corpos, né, de corpos diferentes. Talvez tenha até uma associação aqui com o Orfeu, o fato dele encantar os animais, já que nessa crença a reencarnação seria não apenas em outros seres humanos, mas também em outros animais, de acordo com o tipo de vida que você levou. E depois, alguns pitagóricos desenvolveram mais a crença e passaram a crer que se você tivesse vivido de modo perfeito, né, após muitas vidas, após muito aprendizado, você poderia chegar a viver ou eternamente ou por um período longo, um ciclo de 3.000 anos. Platão fala 10.000 anos, né, ao lado dos heróis ali no mundo reservado aos que foram bons. Platão menciona isso na República, que ele conta lá a história que chega o herói Odisseu e após suas muitas aventuras retornou para casa, ele morre velho e se encontra diante dos juízes do mundo dos mortos. E aí esses juízes perguntam que tipo de vida ele gostaria de ter na próxima encarnação, né? E ele escolhe a vida de um simples agricultor, já que ele já tinha se aventurado demais, já era o bastante para ele. E aí na ideia de Platão, se você tivesse levado uma vida perfeita, você chegaria a passar 10.000 anos no mundo imaterial, ali, no mundo das ideias. E depois teria que reencarnar de novo, já que o universo seria eterno, então você não pode ficar lá para sempre, você teria que voltar outra vez.
Alguns autores antigos, como o próprio Diógenes Laércio, afirmavam que Pitágoras podia se lembrar das suas vidas passadas, né? Diziam que ele se lembrava de 4 vidas que ele já tinha levado. Não só como ser humano, inclusive, né? Lembrava-se do que tinha acontecido. Uma das principais críticas, né, que se faz a essa ideia de reencarnação é que eles defendem que você reencarnando, a cada vez você se torna melhor, ou pelo menos você deve se tornar melhor para se aprimorar e escapar desse ciclo aí. Porém, se você esquece de tudo, como você pode se tornar melhor? No caso da crença dos pitagóricos mais antigos, eles pensavam que não, você tinha alguma memória dessa vida pregressa. E por isso, então, você poderia, de fato, se aprimorar, né, de uma vida para outra. Aí tem uma anedota que é contada por Xenófanes, que é um filósofo que viveu pouco tempo depois de Pitágoras, que fala que uma vez o Pitágoras estava caminhando ali na cidade, na praça, e aí ouviu uma pessoa batendo em um cachorro. E ele, escutando lá os ganidos do cão, veio e falou: "Por favor, não bata nele. É um amigo meu que morreu. Reconheci pelo latido." Aí ele salvou o cachorro da surra. Pitágoras, ele, por acreditar na reencarnação, ele e os seus seguidores eram vegetarianos. Eles não comiam carne, ou, segundo alguns, não comiam certos tipos de carne, porque já que pode reencarnar uma alma em qualquer animal, você poderia estar comendo ali alguém que você já conheceu, um parente seu em outra vida. Talvez então essa história do cão, contada como anedota, né? Talvez ele tenha feito isso aí para salvar o cão, né? Não, em vez de dizer que reconheceu, uma piada, né? Mas foi lá e salvou o cão que estava apanhando. Aí os pitagóricos, então, eram vegetarianos, comiam ali produtos de origem vegetal, exceto um. Eles não comiam lentilhas, de maneira nenhuma. Aí conta-se uma história, outra anedota de Pitágoras, que um dia ele e uns companheiros estavam sendo perseguidos por ladrões, fugindo. E aí na correria se depararam com um campo de lentilhas. Aí um dos amigos dele falou: "Bora, Pitágoras, bora atravessar isso aqui pra gente escapar desses ladrões." Aí Pitágoras falou: eu não vou encostar nessas lentilhas, não quero chegar nem perto delas. Prefiro deixar que me roubem." Aí ficou lá e foi roubado para não encostar nas lentilhas. Então os pitagóricos eram vegetarianos, ou pelo menos tenderam a isso ao longo do tempo, né? Pela crença na metempsicose, na transmigração das almas. Isso aqui é uma imagem de uma igreja na África que o pastor falou para as pessoas agirem como as ovelhas, né? Só que entenderam literalmente. E essa escola de Pitágoras também tinha vários outros preceitos curiosos, né? Dessa sua tradição ali que foi surgindo. Por exemplo, eles sempre calçavam primeiro o pé direito, depois calçavam o pé esquerdo. Eles tinham um preceito para você nunca atiçar uma fogueira usando a espada. Talvez fosse algo comum ali, né? Usar a espada para atiçar o fogo lá. Não, não faça. Tinha que guardar o silêncio em certas ocasiões e vários outros preceitos. Quando o Pitágoras morreu, a sua vida logo se tornou lendária, né? A sua figura logo se tornou objeto de lendas ali criadas pelos próprios seguidores dele e por aqueles que vieram depois. Já que essa escola pitagórica, a primeira, ela durou um tempo e pereceu, só que surgiram outras depois em outras regiões. Aí uma das lendas contadas sobre o Pitágoras dizia que ele era filho de Apolo. Apolo, que é o deus da luz, da música, e ficou associado à racionalidade. Aí conta-se que um dia o Pitágoras estava lá, talvez se vestindo depois de fazer exercício, e aí por acidente alguém viu a coxa dele, e a coxa de Pitágoras era de ouro, ouro puro, já que ele era filho de um deus, né? E os pitagóricos, alguns, defendiam a ideia de que Pitágoras, depois que morreu, ele foi viver entre os deuses, foi lá viver com seu pai, Apolo. E que a pintura Apolo coroado pela vitória.
a vitória Nike. Aí na história da maratona, né, da guerra dos gregos com os persas, guerras médicas, fala que depois da batalha, um homem de Atenas correu da planície de Maratona até a cidade de Atenas para anunciar a vitória. Correu pouco mais de 40 quilômetros, o mais rápido que pôde. Aí quando chegou lá, ele estava tão cansado que ele pôde apenas gritar: Nike, Nike, vitória. E aí caiu morto. Aí por isso que a maratona tem essa duração de 40 e poucos quilômetros, a distância que esse homem teria percorrido naquele dia, no ano 490 a.C. Então, a parte todas essas narrativas lendárias aí em torno de Pitágoras, o que ele de fato pensou? Quais eram as ideias, se não dele, daqueles que fizeram parte da sua escola e o continuaram a sua especulação filosófica? Bom, a principal inovação de Pitágoras é a associação entre a matemática e a filosofia de modo geral. Ele e os seus seguidores viam a matemática como um conhecimento perfeito, a matemática, entendida enquanto geometria e aritmética, como algo perfeito. E perfeito no sentido do mesmo sentido em que os deuses são perfeitos, aquilo que é divino é perfeito. Então a matemática seria o modelo de toda a sabedoria. O Pitágoras, segundo se conta, não admitiu ser um sábio, falou que era um filósofo, mas é alguém que ama a sabedoria que deveria ser tal como é a matemática. Aqui um fragmento de Arquintas de Tarento, que é um discípulo de Pitágoras. E parece que a aritmética, em relação à sabedoria, é bem superior às demais artes, mas também à geometria, por mais claramente tratar do que quer. E naquilo que falha, por sua vez, a geometria, a aritmética apresenta provas e, igualmente, a exposição das formas, se é que há uma ciência das formas. Então esse aqui já é um discípulo dele, né? Existem algumas variações entre os discípulos de Pitágoras. Nesse caso aqui ele coloca a aritmética, o estudo dos números, que em grego aritmos, acima da geometria. Geometria significando medida da terra. Talvez porque de início esses estudos geométricos de figuras e de formas fosse para medir melhor a terra ali, talvez para plantio ou para construção. No caso do pitagorismo mais antigo, do próprio Pitágoras, talvez não houvesse essa distinção aí entre a aritmética como superior à geometria, né? Essas duas partes da matemática. De qualquer maneira, é uma ciência que estabelece as coisas de modo claro, de modo certo, né? Ela expõe e prova, demonstra com certeza. Então deveria ser um modelo para a filosofia. Essa ideia de usar a matemática como modelo da filosofia vai ser retomada 2000 anos depois de Pitágoras, pelo René Descartes, que ele pensou que a filosofia não tinha progredido nada porque o método que era utilizado variava de filósofo para filósofo. O método, o caminho, né, em grego, sendo diferente para cada um, o resultado, onde ele vai chegar, vai ser diferente para cada um também. Então, Descartes, que também, como Pitágoras, foi um grande matemático, tentou pegar o método da matemática e extrair dele certas regras, né, algumas 4 regras principais, inspiradas na matemática e geometria, que deveriam ser aplicadas à filosofia, de modo a conseguir um conhecimento que fosse certo e seguro, com a clareza e evidência, né? Porém, alguém como Aristóteles, por exemplo, viveu aí 200 anos depois de Pitágoras, diria que essa é uma tentativa vã, uma tentativa que não vai dar o resultado esperado, porque as coisas diferentes produzem resultados diferentes e você não pode exigir o mesmo grau de certeza e precisão de duas coisas distintas. Por exemplo, a ciência da biologia, ela não permite o mesmo grau de perfeição que a ciência da matemática. E mesmo a ciência da física, ela, embora ela tem um grau maior de perfeição, ou proximidade da perfeição, do que a biologia, mas como ela é aplicada ao mundo natural, então ela não tem a mesma perfeição, por exemplo, da matemática pura, da geometria.
E aí, algo como a ética e a política seriam menos perfeitas ainda, já que as ações humanas são variáveis e não existe uma regularidade que permanece em todos os casos. O que se tem é uma maior proporção de certas coisas em relação a outras. Então, por exemplo, uma regra moral não é uma regra de certeza absoluta, mas é uma regra que estabelece que na maior parte dos casos ocorre assim e na maior parte dos casos é melhor agir assim. Então ela é imprecisa, né? Porém, Pitágoras inicia então essa longa tradição de querer tornar a filosofia tão precisa quanto a matemática. E nem o Descartes foi o último a tentar isso. Os pitagóricos descobriram que existe uma relação entre os intervalos musicais e as razões numéricas. Aqui mostrada numa guitarra, né, mas no tempo deles ali tocando a lira, eles perceberam que uma corda maior produzia um certo som, uma corda menor produzia um som diferente. Aí no caso, um violão ali, um instrumento desse que você coloca o dedo na corda, você está tornando ligeiramente menor, a parte que vibra é menor, e aí o som que se produz é mais agudo. Então eles perceberam que existia uma relação matemática ali, uma proporção entre os sons. Aqui um fragmento do pitagórico Arquintas. Quanto aos sons que nos chegam aos nossos sentidos, parecem-nos agudos os que pelo choque chegam a nós rápida e fortemente, e parecem-nos ser graves se lenta e fracamente. Olha só, ele associa o som agudo com aquilo que chega rápido e forte, e o som grave com aquilo que chega devagar e fraco. Ou seja, ele associa uma diferença que se pode chamar de qualitativa, né, entre o som agudo e o som grave. Qualitativa porque agudo é o som percebido como agudo. O som em si mesmo ele não cabe a ele esses atributos, né, é uma qualidade percebida ali pelos nossos sentidos, pela audição. Só que ele atribui a essa qualidade uma certa quantidade, assim, uma certa proporção quantitativa, né, já que o fato de ser rápido é uma quantidade em termos de velocidade, e o fato de força também é uma quantidade em termos de intensidade. Isso aqui, apesar desse modo como ele se expressa não ser exatamente o que ocorre, já que o som ele se propaga numa mesma velocidade, tanto o som grave quanto o som agudo, contanto que seja no mesmo meio, na mesma altitude, ele se propaga na mesma velocidade. Porém, existe uma diferença quantitativa entre um som e outro. No caso, o som grave é uma onda mais longa, é uma onda com uma frequência menor, mais baixa. Ela se propaga na mesma velocidade, aproximadamente, só que a frequência dela difere. E o som agudo é um som com a frequência mais alta, com a variação de intervalo ali mais densa, mais comprimida. Isso ocorre porque o som se propaga na forma de ondas no ar ou em outro meio. Por exemplo, o som na água se propaga um pouco mais rápido do que o som no ar. É por isso que você com a cabeça dentro da água você escuta de modo diferente. Uma batida ela parece vir um pouco mais aguda, porque o som viaja um pouco mais rápido ali. Então parece que da nossa percepção é como se as ondas estivessem ligeiramente comprimidas ali, encurtadas, então fica mais agudo. E o comprimento e frequência de tais ondas pode ser expresso em razões matemáticas. Então, a matemática é vista como perfeita. Ela é exata, ela fornece certeza. Então, obviamente, na visão deles, ela deveria servir de modelo para as demais áreas de estudo. Nesse tempo de Pitágoras ainda não se tinha definido disciplinas de estudo, disciplinas separadas, distintas, né? Mesmo na época de Platão e Aristóteles, nem tudo estava tão bem separado assim como está hoje. Porém, a matemática já era uma ciência um pouco mais consolidada em relação às outras e deveria, portanto, servir de modelo para todo o saber humano, ou toda tentativa humana de conhecer. E os pitagóricos fizeram várias descobertas matemáticas. Talvez a mais famosa seja o Teorema de Pitágoras, que diz basicamente que o quadrado
da hipotenusa, que é o lado maior de um triângulo retângulo, equivale à soma dos quadrados dos catetos, que são os seus dois lados menores. E esse teorema pode ser visualizado de forma geométrica, né? Já que quadrado se pode entender como a área. Um quadrado ali, uma área que tem aquele comprimento de lado. No caso aqui, por exemplo, 5 de lado, né? Então gera uma área de 25. Por exemplo, 25 centímetros quadrados. Enquanto que os catetos ali com área com um lado de 4 centímetros, outro de 3 centímetros, vão gerar uma área de 16 centímetros quadrados e outra de 9 centímetros quadrados, que somados equivalem aos 25 centímetros quadrados da hipotenusa. E os pitagóricos, como eles eram uma confraria ao mesmo tempo filosófica, matemática e, de certo modo, religiosa, eles consideravam alguns números sagrados. Eles tinham a ideia de que os números eles são não apenas uma ferramenta, um instrumento de contagem, de medição, mas eles têm um significado mais profundo. Alguns números são sagrados. Por exemplo, esse número aqui era chamado de década. Na Grécia, numa época muito antiga, as contas eram feitas com pedras, né? Pedras de rio pequenas que são chamadas de cálculo. Cálculo, né? Por exemplo, quando se diz que alguém está com cálculo renal, quer dizer que ele tem pedras nos rins, né? Pedrinhas de cálcio formadas ali nos rins. Então, calcular, nesse modo mais antigo, seria mover essas pedras ali para fazer soma, subtração e por aí vai. Por isso que eles representavam os números por meio desses pontos, né? Como se fosse ali uma representação simbólica dessas pedras pequenas ali, desses cálculos. E esse número, que é o 10, a década, ele é visto como perfeito, porque de qualquer ângulo que se olhe, ele é o mesmo, e as proporções dele são sempre exatas, né? Também chamado de tetráctis, que é uma figura equilateral consistindo de 10 pontos arranjados em 4 fileiras, né? Que é tanto uma ideia matemática quanto um símbolo metafísico para os pitagóricos. Então, Pitágoras e seus continuadores foram os primeiros a ter essa ideia da importância da matemática enquanto instrumento de explicação da realidade, como algo que facilita ou que permite nossa compreensão da realidade. E alguns pitagóricos chegaram a afirmar que o número seria o princípio de tudo. Tales de Mileto e os seus continuadores, Anaximandro e Anaxímenes, pensaram que o princípio, a arqué, ou seja, aquilo que origina tudo e que de tudo é a composição fundamental, seria matéria. Seria o ar, ou uma matéria indeterminada, o áperon, ou a água. Porém, os pitagóricos eles têm a ideia de que o número seria o fundamento, a arqué. E o Aristóteles, na metafísica, ao fazer uma recapitulação dos filósofos que o precederam, ele está buscando ali as 4 causas, né? As 4 causas que explicam tudo. Para ele, os milésios encontraram a causa material. Eles buscaram a causa material, a matéria de que é feita cada coisa. Os pitagóricos teriam sido aqueles que descobriram a causa formal. Formal aqui no sentido de configuração, aquilo que a coisa é enquanto forma impressa na matéria, a forma da matéria mesmo. E depois haveria, além disso, a causa eficiente, que é o que formou a matéria, né? O que deu essa forma. E por fim, a causa final. Aristóteles pensava que ele tinha descoberto a causa final e os outros tinham descoberto até as 3 últimas causas, né? Porém, talvez seja mais adequado dizer que a causa final já está presente ali desde Sócrates. Nós veremos depois que o Sócrates ele busca nos pré-socráticos uma explicação. Ele busca ali no livro de Anaxágoras, que é alguém que veio depois de Pitágoras. Não era pitagórico, mas ele ainda dá também uma causa material e no máximo uma causa eficiente, já que ele fala de um espírito.
só que ele não diz o porquê, que é a causa final. Então, já o Sócrates buscou, né? Mas no caso, Pitágoras teria ido, na concepção de Aristóteles, até a causa formal. Essas descobertas, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, a descoberta de que as notas musicais podem ser representadas matematicamente, levaram os pitagóricos a crer que o estudo da matemática seria a chave para entender toda a estrutura e a ordem do universo, do cosmos, que é o universo enquanto ordenado. Para os pitagóricos, a matemática e a geometria explicam aspectos do mundo natural. Isso é uma ideia que será muito frutífera. Isso é basicamente uma das ideias principais que estão no fundamento da ciência moderna, a matematização do mundo físico. A outra parte seria a experimentação. Porém, na época posterior a Pitágoras, nos 2000 anos seguintes, essas duas coisas, uma proposta ali, pelo menos em germe, pelos pitagóricos, a matematização, e a outra, a experimentação, elas não foram tão desenvolvidas. O que se tinha em alguns casos, por exemplo, em Alexandria, seria uma maior dependência da observação, até chegando a fazer alguns experimentos, só que não do modo como se faz hoje, né? Porque, segundo o que é feito na física moderna, o que é feito na química, na astronomia, de fato, a matemática é usada como mecanismo explicativo para muita coisa. Sem a matemática, algumas teorias da física seriam impossíveis, algumas só podem ser expressas matematicamente. Por exemplo, essa imagem mostrada aqui antes do prisma, né, que foi descoberto por Isaac Newton, que a luz branca, a luz solar, ela pode ser dividida no espectro de cores visível, né, nas cores do arco-íris. Na verdade, existem muito mais cores que essas aqui, só que o espectro visível é aquele que os seres humanos conseguem ver, aquilo que está além do violeta, ou aquém do vermelho, não, o infravermelho ou ultravioleta são invisíveis para nós. E esse espectro luminoso, as ondas, né, a luz são ondas, assim como o som são ondas. E, sendo uma onda, ela tem um certo comprimento de onda, uma certa frequência, ou seja, pode ser expressa matematicamente. Então, a ideia da teoria atômica contemporânea. Qual a diferença entre um átomo de hidrogênio e um átomo de hélio ou um átomo de ferro? É uma diferença quantitativa, devido ao número de prótons, nêutrons e elétrons que eles têm. Ou seja, a diferença é algo tão extremo na nossa percepção, uma diferença qualitativa, né, entre o ferro e o hidrogênio. Na realidade, atômica é uma diferença na quantidade de partículas que compõem cada um desses átomos. E até o movimento de uma galáxia, ou a teia gravitacional que se forma no universo, né, das várias galáxias ali, tudo isso pode ser explicado matematicamente. A gravidade, as forças cósmicas são explicadas desse modo. Os pitagóricos não chegaram a avançar tanto, só que essa é a semente que vai gerar depois a ciência e todo o benefício da técnica que está atrelado e que se beneficia do desenvolvimento científico. Para os pitagóricos, tudo pode ser expresso matematicamente. Na época deles, isso aqui era uma coisa inovadora e que foi recusada por alguns grandes filósofos. No caso, Platão, ele em grande parte concordava com as ideias de Pitágoras. Ele destacava a importância da matemática para a compreensão do mundo. Segundo uma história, né, se conta que na academia de Platão ele mandou afixar uma placa dizendo: "Não entre aqui quem não for geômetra, quem não conhecer a matemática." Porém, Aristóteles, que continuou Platão e que foi num rumo mais científico do que Platão, ele negava a possibilidade de se usar a matemática para explicar o mundo natural, porque ele pensava que, sendo a matemática perfeita e o mundo natural caracterizado pela imperfeição, seriam incompatíveis. Então, não seria adequado utilizar a matemática para explicar, por exemplo,
certos fenômenos dos entes naturais. Só que a história acabou demonstrando, pelo menos até agora, né, que nesse caso aí Aristóteles estava errado e os pitagóricos corretos, porque, por exemplo, até a própria natureza humana se explica matematicamente. O que é o código genético humano, o DNA? Ele pode ser expresso ali em caracteres, se expressa em genes, né, mas é preciso o uso da matemática para se compreender corretamente. A própria estrutura do corpo, ela pode ser expressa também em termos matemáticos, uma certa quantidade de átomos, uma certa posição deles em relação a todos os outros, tem um certo peso, certo volume, se desloca numa certa velocidade, tudo isso aí se expressa matematicamente. Nessa imagem aqui mostra a proporção áurea, né, que seria a ideia de uma perfeição matemática, que foi usada por alguns pintores, e que se tem a ideia de que é uma proporção que se encontra em alguns elementos do mundo natural. Alguns pitagóricos posteriores, como um chamado Euritos, que é mencionado por Aristóteles, por exemplo, podem ter acreditado que os elementos do mundo seriam os números, só que os números enquanto pontos, algo semelhante à teoria atomista que viria a ser criada depois ali por Leucipo e Demócrito. Esse Euritos teria dito que é possível representar qualquer coisa por meio de aritmos, por meio de pontos. Ele tentava representar colocando pedrinhas. Aí diria, tal como menciona Aristóteles, né, por exemplo, que se você pudesse representar um homem com um certo número de pontos ali, aquele número seria o número que mostra a essência humana. Descrito desse modo, parece uma teoria absurda, né? Porém, um modo de compreender isso é que todo corpo ocupa um lugar no espaço. Todo corpo é tridimensional. E um objeto tridimensional ele é formado primeiro por pontos, e você ligando dois pontos, você forma uma linha. Você ligando no mínimo 3 linhas, você forma um plano, e ligando no mínimo 4 planos, você forma um sólido. Então, um objeto como esse aqui, que é um dodecaedro, ele é formado, se pode dizer, de certo modo, por pontos. É que os pontos geram linhas, que geram planos, que geram esse sólido. No caso de um corpo mais complexo, para você explicar, você pelo menos descrevê-lo por meio de pontos, né, você precisaria de um número muito grande, né, para representar cada limite espacial daquele corpo. Porém, talvez seja possível, de certo modo, dizer que tem uma validade essa teoria. Tudo pode ser representado por meio de pontos, que formam linhas, que formam planos, que formam sólidos geométricos. Assim ele pensava. Por que eu digo que talvez tenha alguma validade? Porque, por exemplo, o modo como são feitos hoje em dia gráficos tridimensionais, gráficos computadorizados, é exatamente desse modo. Se mede, inclusive, a capacidade computacional de um chip gráfico pela quantidade de pontos flutuantes que ele consegue calcular. Se mede em flops, né, que seria floating points, porque um objeto como esse aqui, um golfinho poligonal, ele é feito primeiro de pontos flutuantes, que são ali cada quina, né, desses triângulos, que eles formam linhas ligando um ao outro, que formam planos, triângulos aqui, que por fim, somando-se numa certa posição no espaço, vão formar uma figura com volume, uma figura tridimensional. E conforme você aumenta a complexidade poligonal, você pode representar coisas mais complexas. Aqui, por exemplo, uma coisa que os antigos não poderiam sequer imaginar, né? Mas uma representação de uma mão humana, que é uma coisa muito complexa, né? Utilizando puramente pontos, linhas, né? Retas, planos, no caso aqui quadrados em vez de triângulos, mas geralmente são de triângulos, que formam ali um volume tridimensional. Então, em um corpo humano mesmo, quantos pontos seriam precisos?
inúmeros, né? Talvez mais do que o número de átomos que compõem o próprio corpo. Porém, talvez fosse possível fazê-lo. Aqui essa imagem mostra isso, né? Um elefante aqui representado em diferentes níveis de complexidade poligonal. Com um número maior de pontos, você consegue representar um certo nível de detalhes. Aí, no caso, na descrição de Aristóteles, por exemplo, ele pensa assim que 250 pontos seriam suficientes para representar um homem, no exemplo dado lá, né? Talvez ele esteja contando ali cada extremidade assim de um corpo. Na verdade, se fosse representar perfeitamente num espaço tridimensional computadorizado um corpo humano, precisaria de um número imenso de pontos. Porém, eu não vejo que seria impossível totalmente. Bom, então, um dos modos de ver essa teoria é desse modo como eu descrevi, né? A ideia de que tudo pode ser representado por meio de pontos, de modo análogo ao que é feito hoje na computação gráfica, por meio de um cálculo no espaço ali, a posição no espaço que representa os limites de um corpo nesse espaço. E no caso, se ele acreditava que não simplesmente se pode representar o corpo, ou cada corpo, por meio de pontos, mas que de fato os corpos se compõem desses pontos no espaço, então seria obviamente um número imenso de pontos que geraria polígonos ali tão pequenos que seriam impossíveis de se ver individualmente. Algo então semelhante, talvez, né, à teoria dos átomos de Demócrito, que os átomos existiriam num número gigantesco e seriam tão pequenos que seriam totalmente impossíveis de serem percebidos enquanto átomos individuais. Uma teoria de Pitágoras, ou atribuída a ele, né, é a teoria da esfericidade da Terra. Até Pitágoras, até a época dele, mesmo filósofos que em outros aspectos pareciam ter avançado bem além dos mitos, por exemplo Anaximandro, ainda consideravam a Terra como plana, porque isso é o que parece natural a nós. Observando o mundo, nós não percebemos uma curva nele. Porém, Pitágoras afirmou que a Terra é esférica. Pitágoras ou seus seguidores. Segundo alguns, ele afirmou isso não necessariamente tendo como base experimentos, mas de um modo teórico, pensando assim que das formas geométricas a mais perfeita é a esfera. E a Terra deveria ser perfeita, os astros devem ser perfeitos, eles são divinos, então eles devem ter a forma esférica. Porém, outra vertente diz que, na verdade, ele observou para afirmar tais coisas. Observou, por exemplo, que no eclipse lunar, a forma da sombra da Terra projetada na Lua é uma forma sempre esférica. A borda da sombra é sempre esférica. E se a Terra fosse plana, a borda em alguns casos apareceria como uma linha, talvez, ou outros formatos. Não apareceria sempre como um círculo. E a Lua, aparentemente, é esférica. O Sol, o Anaxímenes tinha dito que era um disco, só que se pode também percebê-lo ou imaginá-lo como esférico. E aí, vendo que tais astros eram esféricos, a Terra também deveria ser um. No caso de pensadores mais antigos que Pitágoras, a Terra seria distinta dos outros astros, já que tudo gira em torno da Terra, tudo está ligado à Terra. Só que Pitágoras, além de ter afirmado que a Terra é uma esfera, teria dito também que a Terra não é o centro do cosmos, não é o centro daquilo que existe, do universo. Pitágoras propôs que os astros não giram em torno da Terra, algo diferente de tudo que se pensava até então. Nessa imagem aqui, por exemplo, tem a descrição da Terra tal como apresentada no Velho Testamento da Bíblia.
Também os judeus ali acreditavam que a Terra era plana e, de modo semelhante aos gregos, achavam que existia algo embaixo da Terra, o abismo ali do Sheol, onde ficariam as sombras, né, as almas dos mortos, num período em que a crença na imortalidade da alma entre eles ainda não estava tão desenvolvida, e que acima da Terra existiria o firmamento, tendo esse nome firmamento porque eles imaginavam que seria de fato firme, né, duro, e inclusive que estaria repousando sobre colunas nos cantos da terra. Então essa é a visão do mundo do homem arcaico, semelhante à visão de Hesíodo, que ainda é mais ou menos a visão ali de Tales, Anaximandro, Anaxímenes. O que Pitágoras, ele fala o seguinte: a Terra é um planeta. Assim como nós vemos a olho nu os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, a Terra é um desses planetas. E, inclusive, eles teriam calculado em qual posição relativa a esses planetas está a Terra. Porém, curiosamente, na visão deles, o Sol também não seria o centro. Eles imaginavam que no centro de tudo estava um fogo central. E em torno desse fogo central girariam os planetas e giraria o próprio Sol, como algo semelhante a um planeta mais brilhante que girava em torno desse fogo central. E além dos planetas visíveis, eles imaginaram também que existiria mais um que seria invisível para nós, chamado Contra-Terra, que seria aquele que estaria mais próximo do fogo central. Aí para que eles criaram mais esse planeta? No caso, considerando a Lua também como um planeta girando em torno desse fogo central. Porque sem a Contra-Terra o número total seria 9. E 9 não é um número perfeito. Porém, o cosmos ele tem que ser perfeito e o número tem que ser 10. Então eles imaginaram, ora, deve haver algum que a gente não está percebendo aqui. E deram o nome de Contra-Terra para formar a década. E os pitagóricos também foram os primeiros a teorizar que os planetas estavam em esferas celestes. Essa é uma teoria que ficou muito associada com Platão e principalmente Aristóteles, só que é uma teoria que eles herdaram dos pitagóricos posteriores a Pitágoras. A ideia de que o universo seria composto de camadas. O universo seria uma série de esferas perfeitas, cada uma mais ampla do que a anterior, e cada uma envolvendo a anterior. Segundo Pitágoras, todo o universo é regido por proporções matemáticas perfeitas. O Pitágoras, na sua escola matemático-filosófica, incluía também a questão mística. Então, para ele, não é que simplesmente o universo pode ser expresso matematicamente, pode ser compreendido matematicamente, ou sequer que a matemática esteja como parte constituinte do próprio universo. Ele pensava que uma compreensão adequada do universo fatalmente o veria como perfeito. O mundo natural, pelo menos o mundo celestial, os astros são perfeitos, seus movimentos são perfeitos e harmônicos. E os pitagóricos tinham visto que o movimento produz som. E no caso do movimento feito na música, ao tocar, por exemplo, uma lira, o movimento harmonioso das cordas gera um som harmonioso, gera a beleza da música. Ora, se todo movimento gera um som, e se os astros se movem, então o movimento dos astros deve também produzir um som. Mas que tipo de som é esse? O mundo natural próximo a nós, ele é cheio de sons. Só que esses sons estão, em muitos casos, em desarmonia. São sons corriqueiros dos movimentos imperfeitos dessa nossa realidade, ou pelo menos imperfeitos a partir da nossa percepção. Porém, o céu é perfeito. Os movimentos dos astros são perfeitos e harmônicos. Eles estão numa proporção ideal. Então, esses movimentos dos astros, obviamente, na visão dos pitagóricos, deveria gerar uma música. E tal música seria perfeita, seria uma harmonia celestial. As esferas celestes, eternas, se movendo e produzindo sempre uma música belíssima, a música mais perfeita possível.
Aí se poderia perguntar, e de fato perguntaram, por que não ouvimos tal música tão perfeita que é produzida pelo céu? Aí os pitagóricos respondiam, nós a ouvimos, porém a ouvimos desde que existimos. Nós já nascemos escutando tal música, de tal modo que nos acostumamos com ela e já não a percebemos. Porém, se alguém fosse vir pela primeira vez à existência, ao ouvir tal música ficaria maravilhado com a perfeição da harmonia celestial. As ideias de Pitágoras de usar a matemática como meio de explicar aspectos do mundo, aspectos da realidade, foi talvez a ideia mais frutífera da história humana. Porém, a semente que ele plantou frutificou apenas 2000 anos depois de sua morte. Galileu Galilei é considerado o criador da ciência moderna, o criador da física moderna, afirmou que Deus escreveu o mundo em caracteres matemáticos. Ou seja, para você compreender o cosmos, para você lê-lo, você tem que lê-lo na linguagem da matemática, na aritmética, na geometria. Então, Galileu, ele desenvolve a ideia de que o estudo científico é feito por meio da matemática. Da matemática, tal como Pitágoras tinha visto a sua importância, e Galileu acrescenta a necessidade do experimento, porque os antigos, até essa época de Galileu, eles se valiam da observação. Diziam que conhecimento se obtém pela contemplação do mundo natural. E Galileu pensou, vocês até agora escutaram a natureza, mas é preciso fazê-la falar. Como fazê-la falar? Por meio de experimentos. Experimentos que demonstram ali uma teoria, que demonstram ou refutam a teoria. A teoria que vai ser expressa ou formulada em caracteres matemáticos. Então, o potencial da aplicação da matemática no estudo da astronomia e física foi demonstrado por cientistas como Galileu Galilei, 2000 anos depois de Pitágoras. Depois de Galileu vieram outros cientistas como o Newton, vieram, por exemplo, biólogos que foram estudar o código genético, vieram astrônomos, vieram outros físicos, químicos que surgiram, criando a ciência moderna e todos os frutos da técnica que derivam dela. Todo mundo contemporâneo é fundado nessa ideia. Sem a aplicação da matemática ao mundo natural, seria impossível, por exemplo, essa aula, já que ela depende de computadores, depende de instrumentos tecnológicos que funcionam segundo a matemática. Um vídeo como esse que eu gravo está armazenado na forma de bits, que são simplesmente números. Um número 1 ou número 0, ali uma representação de um estado da matéria, né? de um chip, ou um estado eletromagnético, de um HD. Porém, é tudo matemático. Essa imagem que vocês veem aqui, essa pintura de Galileu, ela está representada como pixels numa tela. Cada pixel desse tem um valor numérico. Ele tem um valor de luminância, ele tem um valor de cor. O som da minha voz gravado aqui também está convertido em bits. A frequência da voz, a altura, está representada matematicamente. Então, se na época de Pitágoras não deu frutos ainda, é porque era uma árvore de muito longo crescimento. E hoje nós desfrutamos das benesses dela. Aqui um resumo daquilo que vimos, das teorias de Pitágoras, que coloca o número como princípio de tudo. Pitágoras fundou a primeira escola filosófica, se pode chamar assim, que era semelhante a uma confraria religiosa, uma associação, só que se praticava ali, entre outras coisas, entre a matemática e a religião, a religiosidade, a filosofia. Os pitagóricos defenderam a ideia da imortalidade da alma e da reencarnação, algo que entre os gregos
Essa teoria havia surgido há pouco tempo, porém ela foi defendida de novo pelo Platão e os platônicos, os neoplatônicos. Uma teoria muito influente na antiguidade. Pitágoras colocou a matemática como modelo da sabedoria, a matemática, a perfeição do conhecimento, da aritmética, da geometria, como modelo da filosofia. Ele criou o termo filósofo, segundo dizem, enquanto amante da sabedoria, amigo da sabedoria. Amigo no sentido de que a busca não a tem, mas a busca. Pitágoras pensou que tudo poderia ser explicado pela matemática. Se não Pitágoras, aqueles que vieram depois dele, que seguiram seus passos, pensaram que tudo se explicaria matematicamente. Também foi o primeiro a afirmar que a Terra é uma esfera. Hoje se sabe que não é uma esfera perfeita, já que ele pensava que tudo deveria ser perfeito no cosmos. O cosmos não é perfeito, porém a Terra é um esferoide. A Terra não é o centro do cosmos. A Terra se move. Tudo isso, quem primeiro disse foi Pitágoras. Então, vou encerrar essa aula. Agradeço a atenção. Muito obrigado.